Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana, como prometido, eu venho então trazer o meu Top 5 livros de 2023. Como já devem ter reparado, eu estou com a mesma roupa do outro vídeo. Sim, é verdade, eu estou a filmá-los um a seguir ao outro. Eu não quis fazer tudo no mesmo vídeo para não ficar muito grande, porque fica um vídeo muito comprido, não é tão fácil de ver e eu acho que não atrai tanto as pessoas. Um vídeo de 40 e tal minutos ou 50 minutos não atrai ninguém. Portanto, eu decidi fazer o vídeo com o recap de 2023, que foi o da semana passada, e agora esta semana vou-vos então trazer o meu top 5 livros de 2023, leituras que eu tive e que foram as 5 melhores. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de partilhar o vídeo com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora bem, eu vou fazer o top 5 e vou então, dentro do top 5, organizar os livros, portanto, do quinto ao primeiro. Eu vou começar pelo quinto lugar, quarto, terceiro, segundo e por aí fora. Portanto, não vou fazer só um top 5 e dizer que são todos iguais, obviamente era isso que eu gostava de fazer, mas eu quis trazer um bocadinho mais e forcei-me a dividir as leituras e a atribuir um lugar a cada um. Portanto, como devem calcular, tive que escolher de todos os livros que li o primeiro, o melhor de todos, o que nem sempre é fácil, mas foi o que fiz e espero que vocês gostem do que eu vos vou agora mostrar. Ora então, vamos começar pelo quinto lugar. Eu o quinto livro não o tenho aqui, foi uma leitura que foi o livro que me foi emprestado. Portanto, eu vou colocar aqui a foto. O livro chama-se Vaticano e é de José Rodrigues dos Santos. Este foi o quinto lugar, foi o que ficou em último, vá no top 5, mas obviamente muito acima de todas as outras leituras que eu fui fazendo. Este livro fala, como o próprio nome indica, ele passa-se no Vaticano. Nós temos aqui uma situação de um hipotético rapto do Papa, coisa que é muito complicada de acontecer, mas é o que foi a história que José Rodrigues dos Santos quis aqui que nós seguíssemos. O que eu gosto muito neste livro, primeiro, obviamente que o enredo em si está bastante interessante, segundo, mostra aqui aspectos da Cúria que muitas pessoas não sabem, mostram aqui aspectos do Vaticano, porque assim, as coisas com a igreja são todas muito bonitas, mas há muita coisa que se lá passa que as pessoas nem sonham. E José Rodrigues dos Santos desvenda muito, põe muitos desses podres à vista. E eu gosto disso, porque eu acho que nenhuma realidade é perfeita e a igreja também não é perfeita, embora muitas pessoas achem que sim e ela seja pintada dessa forma. E eu gosto muito da forma como ele explora aqui certos aspectos que muitas vezes são ocultos ao comum mortal, especialmente aos fiéis. E ao mesmo tempo gosto também do facto dele criar aqui uma situação muito interessante, porque obviamente o rapto do Papa que é muito complicado de acontecer, a história que ele cria à volta disso é bastante engraçada, e depois fala-se aqui também de umas profecias que supostamente estão na Bíblia, e que é bastante interessante a forma como ele relaciona essas profecias com a história que ele está a criar aqui. Eu gostei mesmo muito deste livro. Eu acho que é uma leitura que não agrada a todos, porque lá está, este tipo de temas, Vaticano, Igreja, coisas assim, não agradam a toda a gente, mas eu acho que como livro, este livro está muito bem escrito e a história em si, o enredo em si, muito ao jeito de José Rodrigues dos Santos, está incrível e, portanto, mereceu o quinto lugar no meu top 5, sem sombra de dúvida. Falando agora do quarto lugar, portanto, o livro que ficou em quarto lugar no meu top 5 de 2023 foi, curiosamente, também de José Rodrigues dos Santos e chama-se O Último Segredo. É este livro aqui. Este foi o primeiro livro que eu li de José Rodrigues dos Santos este ano, não de sempre, obviamente, já tinha lido outros, mas este foi o primeiro que eu li este ano. Este livro também é muito semelhante ao anterior, na medida em que também fala de questões relacionadas com a religião, não necessariamente no Vaticano, o outro passa-se no Vaticano, este passa-se noutros sítios. Mas este fala muito de questões relacionadas com a Bíblia. Neste livro, José Rodrigues dos Santos faz aquilo que eu acho que para muitas pessoas deve ser considerado quase um crime, que é desconstruir a Bíblia, e ele para isso utiliza a sua personagem principal, o professor Tomás Noronha, que é uma pessoa, um historiador, é uma pessoa bastante entendida neste departamento, e ele desconstrói a Bíblia mostrando que muito do que lá está escrito, ora é falso, ora não é consistente com outras coisas que são ditas noutras partes, e portanto fazendo essa desconstrução é muito interessante, porque obviamente que o livro inteiro é desconstruir, é quase que a desconstruir partes da Bíblia, e depois a outra personagem com quem o professor Tomás está a interagir está completamente abesbílica a olhar para ele, mas é muito interessante. Eu gosto muito, lá está, eu gosto muito deste tipo de livros que põem a descoberto certas coisas que toda a gente assume serem verdadeiras, mas que muita gente nem sequer se dá o trabalho de pesquisar se é ou não verdade. É verdade porque me disseram que era verdade e eu acredito, ponto.
e José Rodrigues dos Santos faz esse trabalho por nós e depois entrega-nos este livro aqui. Muitas pessoas gostam, outras tantas não gostam, e eu adoro. E portanto este livro aqui merece o 4º lugar no meu top 5. É sem dúvida muito, muito bom. Eu aconselho muito a leitura. Eu penso que este livro ainda é mais fácil de ler do que o outro, porque o outro é muito focado nas questões do Vaticano. Este é um bocadinho mais geral. E eu acho que, para quem gosta deste tipo de histórias, de livros e deste tipo de escrita, este aqui seria sem dúvida um livro que eu iria aconselhar, O Último Segredo, de José Rodrigues dos Santos. Ora bem, em terceiro lugar, a merecer aqui o lugar do meio, o lugar central do meu top 5, nós temos Criatividade, de Ed Catmull. Eu acho que também já falei neste livro várias vezes ao longo do tempo, desde que tenho o meu canal. Este livro marcou-me muito este ano por razões que eu nem sequer ao certo sei explicar. Eu quando comprei este livro, e eu já cheguei a dizer isto, se eu encontrar o videozinho em que eu falo deste livro eu coloco aqui, eu comprei este livro pura e simplesmente pela capa. Nunca tinha ouvido falar de Ed Catmull, nunca tinha ouvido falar obviamente já ouvi falar da Pixar, mas nunca tinha ouvido falar de Ed Catmull, pura e simplesmente porque aqui nós temos o Buzz Lightyear, como vocês conseguem ver. Foi literalmente isto que me atraiu. Eu li a parte de trás, achei interessante, mas nada transcendente, mas esta capa foi o que me atraiu e eu decidi comprar, decidi ler. Eu penso que cerca de 20 páginas, 30 páginas, depois de começar o livro, eu já estava completamente rendida. Foi daquelas coisas que era a forma de falar, a forma de escrever, a emoção passada pelo autor. E ele literalmente não está a contar-nos nenhuma história, ele está a explicar quase como o percurso dele, desde que ele começou a trabalhar até que se foi criada a Pixar e por aí adiante, e todo o percurso que ele fez naquela empresa. E a relação com os trabalhadores, os valores da empresa, é basicamente isso que ele descreve aqui. Ou seja, isto nem sequer é um livro, nem é uma história, não é um livro de fantasia, um romance, um thriller, não é nada disso. É praticamente uma biografia deste autor e, neste caso, da empresa com a qual ele trabalhou tantos anos e que tanto lhe diz. Mas eu acho que esta escrita, eu não sei explicar, lá está, é daqui um bocado a minha incapacidade de explicar porque é que eu gostei tanto deste livro. Mas ele é tão, tão bom. Eu acho que nós lemos isto e qualquer pessoa fica com vontade de ir a correr trabalhar na Pixar. É muito, muito interessante e eu acho que depois nós lemos isto e quase que queremos que as nossas empresas onde nós trabalhamos sejam assim, que tenham estes valores. Eu gostei mesmo muito deste livro, eu aconselho a leitura, porque há coisas que são tão simples de aplicar. Há certas coisas que, obviamente, nem todas as empresas podem pôr em prática por questões de orçamento, por outras questões em geral, mas há outras tantas que são tão simples e a moral dos funcionários fica tão, tão melhorada com pequenas ações que eu acho que muitas empresas pecam muito por aí, porque não passam à frente as coisas simples e só se preocupam com o complexo e vão perdendo as pessoas pelo caminho e não se apercebem disso. Portanto, eu aconselho mesmo muito, eu adorei este livro, eu acho que é um livro super interessante, Criatividade, Ed Catmull. Leiam, 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 porque ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ora bem, estamos quase a chegar ao topo, mas antes temos o segundo lugar. Portanto, entre este livro e o primeiro, obviamente que foi onde houve mais debate. Foi onde eu tive mais dificuldade em dividir o top 5. Em última instância eu tive que fazer esta divisão desta forma, porque eu acho que o livro que está em primeiro lugar foi mesmo dos que mais me marcou. E, portanto, não é que este não tenha feito, mas o outro teve ali um carinho especial, portanto eu tive que o colocar em primeiro lugar, e então isso faz com que o segundo lugar do meu top 5 seja O Babel, de Rebecca Kuang. Este livro aqui foi a primeira review que eu fiz isolada no meu canal, até acho que foi o meu segundo vídeo, literalmente, fora o vídeo de introdução, este foi o meu segundo vídeo, se quiserem eu coloco aqui para vocês verem. Em segundo lugar temos O Babel. Ora bem, o que é que há a dizer deste livro? Eu acho que não há muito que eu possa acrescentar que já não tenha dito na review que fiz deste livro há uns bons meses atrás. Este livro é um livro de fantasia, ele fala-nos aqui obviamente, não de um mundo que não existe, que o mundo existe, estamos a falar, isto situa-se em Oxford, mas falamos aqui de certas ações que são, obviamente, fantasiadas, que não acontecem na realidade. Nós aqui seguimos a história do Robin, que é um rapaz que nasceu na China. Ele nasceu com um talento especial para línguas, ele literalmente aprendia línguas com muita facilidade, percebia-as, decorava-as, utilizava-as com muita facilidade e a certa altura ele viu-se órfão, porque a mãe acabou por falecer de uma questão de saúde e ele foi então levado para a Inglaterra por uma pessoa que o foi lá resgatar, pessoa essa que se apercebeu desse seu talento para as línguas.
e portanto se calhar a pessoa não resgatou com tanta solidariedade pela situação dele de ter ficado órfão, mas se calhar mais com um certo interesse neste seu talento pelas línguas. A verdade é que Robin veio para a Inglaterra, depois foi, obviamente, esse seu talento para as línguas foi muito trabalhado ao longo dos anos, na sua infância, na sua adolescência, com o intuito de ele ir para Oxford estudar tradução. Portanto, tradução, mesmo no sentido real da palavra, ele traduzia de todas as línguas para outras. Claro que ele tinha as línguas que ele mais trabalhava, e basicamente era isso que ele estudava ali. Claro que havia ali um universo em que obviamente a tradução e as barras de prata eram quase o que governava a sociedade naquele caso. Portanto, as barras de prata é que mantinham as pontes de pé, que mantinham as casas de pé, que punham as empresas a trabalhar. Pequenas nuances, eu não quero agora contar obviamente o livro todo, mas essa é a parte mais fantasiada da história. Mas a verdade é que esta universidade onde ele estudou tradução, ele e mais alguns amigos, não era assim tão... não era tanto o que eles estavam à espera. Eles achavam que iam para um sítio que valorizava os seus talentos, mas na verdade este sítio não valorizava os seus talentos, era quase como uma exploração dos seus talentos e de certa forma do seu facto de serem estrangeiros, porque naquele centro de tradução eles até tinham importância, porque eram estrangeiros, logo tinham automaticamente mais línguas do que uma pessoa que não seja estrangeira, que só seja daquele país, mas fora daquela faculdade eles continuavam a ser estrangeiros e ninguém os considerava britânicos e ninguém os tratava como tal. Portanto, eles logo começaram a perceber aqui uma dualidade. E depois, claro, desenrolam-se muitas ações à volta disto. O livro acaba de uma forma também bastante interessante. Eu acho que esta história está está incrível mesmo. Eu não sei como é que... uma das coisas que mais me, na altura, deixou espantada neste livro foi literalmente o trabalho de pesquisa que a autora teve que ter, porque ela literalmente teve que traduzir montes de palavras de certas línguas para outras, mas depois teve que ir buscar as raízes da palavra. Eu nem consigo explicar muito bem, mas vocês ao lerem isto vão perceber o trabalho que deu, calculo eu, pelo menos a mim dava-me, ter que pesquisar estes termos todos, ter que ir buscar as raízes da palavra, ter que interligar umas com as outras. Eu não consigo perceber como ela fez isto, mas o livro está muito, muito bom. Este livro merece o segundo lugar, quase mereceu o primeiro, se não tivesse lido o outro, mas eu aconselho muito a leitura do Babel. Como vocês veem, sim, é um livro bastante espesso, mas é um livro que vale a pena ler. Ele está traduzido, eu aqui na altura li-o em inglês porque ele ainda não estava traduzido, neste momento já está, portanto não há desculpa. Leiam o Babel porque ele é muito, muito, muito bom. E cá está o tão aguardado primeiro lugar. Eu acho que muitos de vocês já adivinharam qual é que vai ser este livro, qual foi o livro que ficou em primeiro lugar para mim em 2023. O melhor livro que eu li foi, sem dúvida, sem sombra de dúvida, To Kill a Mockingbird, de Harper Lee. Este livro é pequenino, que eu tenho a versão de bolso, obviamente que ele existe em formatos maiores, ele entretanto não, já há bastante tempo existe traduzido, chama-se Mataram a Cotovia. Eu tenho a versão em inglês do Kill a Mockingbird, esta é a capa original, o tamanho em si é que é a versão de bolso, mas este pequeno livrinho conseguiu ir pelo caminho acima, diretamente para o topo do meu top 5. Primeiro lugar, este livro é incrível. Eu nem sei onde é que é de começar com este livro. O livro é muito, muito bom. Nós aqui falamos de questões da sociedade que muitas vezes as pessoas, e agora não são tanto uma realidade, já foram mais, embora ainda se verifiquem em certos sítios, em certos países, infelizmente, mas já foram mais. Este livro, curiosamente, foi escrito para crianças. Atenção. E o que eu acho que é bonito neste livro é que, consoante, uma criança consegue perceber este livro, não tem qualquer problema. Claro que não vai perceber, se calhar, todas as mensagens implícitas neste livro. E a beleza deste livro, pelo menos para mim, é que em diferentes faixas etárias nós conseguimos perceber diferentes coisas. Nós, se calhar, quando somos mais novos, apreendemos esta parte da mensagem, depois, uns anos depois, apreendemos esta parte da mensagem e mais à frente, se calhar, aprendemos a mensagem toda. Este livro fala da história de dois irmãos, neste caso foca-se mais na irmã mais nova, que é a Scout. Esta menina vai à escola, ela pronto, é muito Maria Rapaz. Na sociedade de antigamente onde ela vivia, as raparigas deviam ser umas senhoras, deviam vestir vestidos, deviam andar devagar, falar baixo, fazer estas coisas todas. Ela não era nada disso. Ela era uma Maria Rapaz, ela queria correr, ela queria trepar às árvores, ela adorava ler, ela e o irmão.
Coisa que também deixou um bocadinho chateada a sua professora, porque era o trabalho da professora ensiná-la a ler. Quando ela chegou à escola, ela já sabia ler. E a professora não gostou muito que ela já soubesse ler. Portanto, é para vocês verem um bocado a discrepância do antigamente. Uma criança que soubesse algo mais daquilo que era suposto saber não era valorizada, era criticada. Era chamada de sabichona, era considerada que se armava. Não era uma criança que era valorizada por já saber algo que os outros não sabiam. Scout e o irmão tinham o pai era advogado e foi incumbido a julgar um caso em que uma pessoa de raça negra foi acusada de violação. Ora então, ele foi julgar este caso e era a única pessoa literalmente naquela terra que achava que o homem em questão estava, que não era culpado, que era inocente. Obviamente que todas as outras pessoas que não eram negras achavam que ele era culpado, nem percebiam a razão pelo qual ele querer tanto defender aquele homem, mas ele sabia a verdade, ele sabia que era injusto, e ele queria muito, muito defender aquele caso. Isto causou-lhe problemas a ele e também à sua família, que obviamente os meninos na escola eram bastante criticados pelo pai estar a tomar aquela atitude, mas eu acho que a integridade daquele homem, a forma como o livro se vai decorrendo, obviamente não é se calhar a mais feliz, pelo menos para quem lê, mas eu acho que todas as mensagens que estão implícitas à medida que o livro vai passando, especialmente a última, no finzinho, mesmo no final, quando nós temos a última coisa que acontece e quando nos apercebemos do que é que efetivamente aconteceu, eu acho que para nós é ok, fez-se justiça, não como nós queríamos, não da forma que nós teríamos gostado, mas fez-se justiça. E eu gostei mesmo muito deste livro. Eu acho que é uma construção, nós vamos lendo, é um build-up mesmo, é uma construção de emoções, e quando chegamos àquele culminar, àquele ponto final em que percebemos o que é que aconteceu, percebemos porque é que aconteceu e como é que a justiça se fez, nós só quase nos apetece chorar. É muito bom. Eu aconselho mesmo muito a leitura deste livro. To Kill a Mockingbird, dar para ali, ou Mataram a que tu via, se quiserem ler a tradução. O importante é que leiam este livro. Este livro é brilhante, é das melhores obras que existem à face da Terra. Digo mesmo. E pronto, este foi o meu top 5 livros de 2023, as minhas 5 melhores leituras, o que eu mais gostei. Não foi fácil fazer este top 5, também não foi tão difícil quanto eu esperava, tenho-vos a dizer, mas depois dentro do top 5 atribuir lugares, sim, isso foi bastante complicado. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de deixar algum comentário a dizer se já leram algum destes livros ou qual foi o vosso top 5 2023 de leituras, inclusive alguma sugestão de vídeo que gostavam que eu fizesse. Vejo-vos para a semana. Tchau!